Que Deus nos abençoe, abençoe os nossos lares e os nossos familiares. Dando continuidade ao estudo das obras de irmão Jerônimo, hoje iremos abordar o capítulo 15 do livro Mensagens de Renovação, cujo título é Fora da Caridade não há salvação. É interessante, se a gente lembrar, que no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, o título do capítulo 15 é exatamente esse mesmo título escolhido por irmão Jerônimo para o capítulo 15 do livro Mensagem de Renovação. Então, o título do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo é exatamente esse: Fora da caridade não há salvação. Como nada é por acaso, irmão Jerônimo nos traz esse tema para a nossa reflexão. E onde, irmão Jerônimo, onde nós vamos encontrar essa passagem nos falando dessa caridade, desse amor? Nós vamos encontrar no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 22, versículo 39, quando Mateus nos traz uma fala de Jesus dizendo: o segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Lembrando que quando Jesus faz essa afirmação, traz essa fala, foi porque um fariseu, ouvindo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, né, testando, como sempre, né, o interrogou, questionando a Jesus: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus, como conhecedor da lei, responde dizendo: Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua mente. Este é o primeiro e grande mandamento. Aí vem o versículo 39. O segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí Jesus finaliza dizendo: nesses dois mandamentos está dependurada toda a lei e os profetas. Que maravilha, né? Essa fala do Cristo. Agora observe que o fariseu questiona qual o grande mandamento da lei. O que é que estava escrito na lei? E Jesus traz essa resposta. O que é que significa isso? Que já estava escrito na lei. Não é Jesus que traz essa novidade, essa mensagem. Jesus responde ao fariseu se reportando ao que estava na lei, ao que já estava na lei, no velho mandamento. Nós vamos encontrar em Levítico essa parte onde Jesus nos fala: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E em Deuteronômio, nós encontraremos essa primeira parte da fala de Jesus: amarás, Senhor teu Deus, com todo o teu coração. Então, veja, essa resposta de Jesus ao fariseu, dizendo, respondendo qual o grande mandamento da lei, Jesus se reporta ao Velho Testamento, o que já estava escrito. O que estava faltando ao povo da época, pelo menos a sua maioria, principalmente os doutores da lei, os estudiosos da lei, era a prática, porque a lei já existia. E a grande diferença de antes e depois de Jesus é que Jesus tinha o conhecimento da lei, mas ele buscava colocar em prática e ensinava, deixava como lição para todos nós que precisamos conhecer a lei, mas precisamos, acima de tudo, praticar, colocar em prática.
E é em cima disso que irmão Jerônimo nos convida inicialmente a uma reflexão, no início do capítulo. Pratique a caridade no seu mais alto grau, esclarecendo o aflito. Então, esclarecer o próximo, esclarecer aqueles irmãos que nos buscam pedindo auxílio, ajuda, porque estão em aflição, em desespero, em desequilíbrio, é caridade. Então vejam a importância, a nossa responsabilidade, que já temos um conhecimento, já temos um esclarecimento, da gente não utilizar esse esclarecimento, esse conhecimento, colocando embaixo da cama, enterrando, como aconteceu na parábola dos talentos, embaixo do alqueire, mas que a gente possa compartilhar esse conhecimento, porque isso também é caridade. A prece em favor de alguém é um patrimônio de luz ao alcance de todos. Então, muitos dizem, né, que não tem condições de ajudar, que não pode ajudar o próximo, porque não tem condições financeiras, não tem tempo. Sempre uma desculpa, né? Mas a prece está ao alcance de todos nós. A prece também é uma caridade. A prece pelo outro, pelo próximo, também é uma caridade. Seja pelo encarnado, seja por um desencarnado, não importa. A prece que nós fazemos pelo outro também é uma caridade. Da mesma forma, o esclarecimento dos aflitos, daqueles que nos buscam pedindo ajuda, também é uma caridade. Então vejam quantas formas nós temos de praticar a caridade. Não só a caridade material, mas também a caridade espiritual. Claro que a caridade material é importante no planeta de provas e expiações que nós vivemos, num planeta que ainda é muito voltado para o material. Precisamos fazer a caridade material, mas não podemos esquecer jamais a caridade espiritual, através de um esclarecimento, através de uma prece, né? Que nós podemos fazer pelo outro. Essa máxima de Jesus, continua o irmão Jerônimo, mostra a caridade não somente na beneficência, mas na renúncia. Saber renunciar é um grande ato de caridade. Essa questão da renúncia, nós temos que ter muito cuidado com isso. Não é você deixar de cuidar de você, mas é você também cuidar do outro. Não é você deixar de olhar para você, mas também você olhar para o outro. Porque, olhe, observe, o que é que está escrito na lei? Amarás a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, a caridade é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, não tem como a gente amar o próximo se a gente não se amar. Não tem como a gente cuidar do outro se a gente não se cuidar. Não tem como esclarecer o outro sem a gente se esclarecer. Não tem como educar o outro se a gente se educar. Por isso que o maior mandamento se resume, como diz muito bem Jesus, nesses dois mandamentos. Estão dependurados toda a lei e os profetas. Amar a Deus acima de todas as coisas, eis o primeiro. E o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí segue irmão Jerônimo. Quem ajuda com alegria faz sempre o melhor. Não é ajudar o outro da boca para fora, só para aparecer, para estar em evidência, né? O Evangelho também nos ensina fazer o bem sem olhar a quem, que a sua mão esquerda não veja o que dá a mão direita, fazer o bem sem ostentação, sem querer recompensa, fazer o bem ao próximo, porque esse fazer o bem ao próximo faz bem a nós mesmos. E fazer o bem com alegria. Aquilo que o bom samaritano fez na passagem, na parábola do bom samaritano. Veja o que está escrito lá, ele foi tocado de compaixão, era algo que existia dentro dele.
E ele fez aquilo com alegria, não por obrigação, mas porque era algo natural nele, né? Então a gente precisa fazer, exercitar a caridade diariamente para a gente fazer essa caridade naturalmente, com alegria. E aí ele segue, irmão Jerônimo. O poder infinito de Deus cresce em nós, renovando as nossas energias. Quanto mais a gente faz o bem, quanto mais a gente pratica o bem, pratica a caridade, mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente se aproxima das leis de Deus, mais a gente vivencia, cumpre as leis de Deus. E menos espaço vai haver dentro de nós para o mal, que o bem vai ocupar um espaço maior. Então vejam como praticar o bem faz bem para todos nós. E fazer o bem com alegria renova as nossas energias, né? Como sempre nos coloca o irmão Jerônimo, a irmã Bernadette. Tenha pensamentos bons e olhos simples, que o façam ver tudo e todos com limpidez. Então, a simplicidade, pensamentos bons e olhos simples. Observe que interessante, pensamentos bons, está nos falando de caridade, e olhos simples, está nos falando de humildade. Os dois alicerces dos ensinamentos morais do Cristo, caridade e humildade. Olha que interessante, irmão Jerônimo nos traz nessa fala. Que eu faça uma virtude de todos com limpidez, retirando o véu do orgulho, praticando essa caridade, vivenciando essa caridade ensinada por Jesus. Jesus nos convida, que a lei nos convida, né? Como Jesus colocou para os fariseus. E aí finaliza, irmão Jerônimo. Este é um dos grandes atos de caridade. Alimentar pensamentos bons, sentimentos bons e trabalharmos em nós a humildade, para que a gente possa enxergar todos aqueles que estão ao nosso lado como irmãos, filhos do mesmo Pai, que é Deus. Que a gente não esqueça disso, né? Que a gente perceba como o outro necessita de ajuda, nós também necessitamos de ajuda. Como o outro necessita de compreensão, nós necessitamos também de compreensão. Aquela outra máxima, muito vinculada a essa questão da prática da caridade. Fazer ao outro o que gostaria que o outro nos fizesse. Então, a gente finaliza a nossa fala relembrando o título desse capítulo, que também, como nós já verificamos aqui, é o título do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, essa máxima da doutrina espírita. Fora da caridade não há salvação. Fora da prática do bem não tem como a gente evoluir, crescer, amadurecer, alcançar a nossa reforma íntima tão almejada, tão desejada. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, comente, dê o seu like. Que a paz, o amor e a alegria nos envolva hoje e sempre.